Vou até puxando um pouco do gancho, né, dessa expectativa e desse otimismo todo que o mercado acaba colocando ali, apostando muito as fichas na expectativa por resultados bons ali de NVIDIA, né? Eu lembro até que recentemente a gente estava conversando aqui com o Fábio Fares e o Fábio falou exatamente que um ponto talvez muito sensível quando você espera-se muito que talvez qualquer coisinha ali abaixo já cause uma frustração. Só para puxar esse gancho mesmo de otimismo versus frustrações, queria vir para o Brasil e trazer um pouco da fala ontem do ministro Fernando Haddad, que parece que está tratando ali, de fato, a questão do fiscal como um problema já resolvido, bem, né, ali nas falas dele, com uma confiança muito grande neste cenário econômico ali, falando muito do crescimento via consumo para equilibrar as contas ali em relação à questão também do fiscal. Tem toda uma discussão ainda de possibilidade de taxação também ali de Big Techs, mas como se de fato o cenário estivesse resolvido. É um excesso de otimismo do ministro Fernando Haddad? Como que você vê? E aí o mercado vai ver de fato também com esse mesmo olhar otimista ou nem tanto assim? O mercado não gosta quando o ministro das Finanças, da Fazenda, ele coloca um otimismo muito distante do que vai ser o resultado entregue. Isso a gente já vivenciou lá atrás, no governo Dilma. A gente tinha esse descasamento e machucava bastante as expectativas que não faziam nenhuma conversa com o que era a realidade. Recentemente, realmente, Paulo Guedes também, ele tinha resultados fiscais piores do que ele projetava, mas não eram tão distantes assim, e anteriormente com Meirelles menos ainda. Portanto, você tem essa diferença sempre, mas é importante que o ministro não coloque as expectativas muito distantes, porque depois de um tempo o mercado passa a não acreditar no que é colocado por ele. A gente vê realmente que o ministro da Fazenda, o Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, seguem buscando agendas para tentar caminhar em direção à meta fiscal, mas ao mesmo tempo você tem outros ministros falando em mais gastos. E esse é um risco que a gente considera extremamente relevante na minha visão da RB. Que você, por mais faça um esforço para entregar a meta, não adianta nada se o ministro de Minas e Energia chega e fala: o auxílio gás ele vai ser mais do que quintuplicado nos próximos 2 anos. As pessoas vão começar a receber esse valor a partir de agora, e isso obviamente gera um custo fiscal permanente. Ao mesmo tempo, você tem outro ministro falando: mas o BNDES vai colaborar mais. Mas a gente não sabe exatamente quantos anos ele vai conseguir fazer isso, então não é algo permanente. Por isso esse descasamento não pode ocorrer. Gustavo, e aí a gente tenta compreender também uma determinada lógica, porque as falas recentes até de integrantes do Banco Central vão por esse caminho. Hoje o Campos Neto voltou a falar de uma preocupação a respeito de elevação de gastos, a trajetória dos gastos está maior do que das receitas, e isso causa preocupação, né? Gera questão inflacionária, tem uma série de questões. O fiscal acaba sendo esse ponto de preocupação. Por mais que tanto Galípolo quanto o Campos Neto reforcem que não vai dar guidance, que não dão guidance, está praticamente sinalizado ali que pode haver uma elevação de juros. Na sua percepção, esses argumentos, tem argumentos para essa elevação de juros nesse ambiente, por mais desancorada que esteja a expectativa de inflação, de fiscal, hoje elevar juros seria uma alternativa para o Banco Central? Seria a alternativa mais correta, na sua visão? Não, mas eu acho que é esse o caminho que a gente vai viver. A gente vai passar por uma alta de juros agora nesse resto de ano, são 3 reuniões, ao que tudo está indicando. O Banco Central está atendendo ao mercado, acho que não está preparando o mercado está cobrando uma parcela dele, e o Banco Central vai mais uma vez atender ao mercado e entregar uma alta de juros nesse final de ano. Existem argumentos, você pode falar que a inflação está rodando bem mais alto, está rodando no limite do superior da meta, mas se a gente olhar para o histórico do Campos Neto, tirando 2019, não foi um histórico muito positivo. Se você comparar, até está bem melhor do que nos últimos anos, essa gestão da inflação. Eu acredito que dos últimos 45 dias, né, da última reunião do Banco Central para a próxima, você tem um cenário externo muito mais favorável, mas muito melhor. Você teve a questão do Banco Central americano realmente entregar que vai começar a cortar juros no dia 18 de setembro. E que nem sabe se vai ser 0,25 ou se pode começar ainda mais forte. Ou seja, deixei na situação bem mais favorável. O câmbio estava 5,80, já chegou a bater 5,30.
subiu um pouquinho novamente, mas já voltou. O Campos Neto, hoje, na sua fala, disse que poderia ter feito interferências maiores, que não fez. Ou seja, uma crítica que tem sido feita pelo próprio presidente, por uma parte do mercado, de que talvez não tenha feito a interferência suficiente no câmbio para tentar suavizar a transição, que depois a gente pode entrar nesse tópico aqui. Ou seja, tem argumentos, na minha visão, mais favoráveis a só fazer uma manutenção até o final do ano. Espera setembro e fala, olha, agora como vai ter um corte no principal banco central do mundo, a gente entendeu que a gente precisa esperar um pouco mais para entender qual a situação externa, a situação cambial, e com isso, daqui a 45 dias, a gente vai reavaliar de novo se vai ser necessário subir juros, mas vai colocando essa manutenção como um quadro extremamente duro, extremamente preocupado com a inflação. Não precisa se subir, porque subir para daqui a alguns meses começar a cortar, um ano depois de começar a cortar, você já subia, parece um movimento bem desgovernado. Só um ponto ali, só para pontuar, né? Seria até bom depois para Gabriel Galípolo, caso ele seja realmente aí eleito o presidente. Sobe com Campos Neto. Sobe com Campos Neto, cai com Galípolo. Só uma pontuação aqui. Não que seja esse, acho que o enfoque, né, está sendo muito mais técnico, mas talvez a sorte vai conspirar ali a favor dele. Não, mas o problema é você subir agora para que seja 11,5, 12. Aí chega no final do ano, decepção na meta fiscal, que a gente sabe que é o que pesa bem mais hoje para câmbio, para expectativas futuras de inflação. E aí? Aí vai ter que subir de novo? Vai ter que subir para 14, porque as expectativas de inflação continuam desancoradas, porque a expectativa cambial continua bagunçada, porque o fiscal a gente não está vendo grandes progressos. E se você tem juros maiores, ainda piora, né? Porque a gente sabe que são pagamentos o pagamento dos juros da dívida continuam piorando a trajetória fiscal brasileira. Portanto, eu não vejo grandes argumentos assim nessa direção, mas eu vejo que é o caminho que o Banco Central está optando seguir. Ô Gustavo, tem um ponto interessante, você até falou, né, do mercado. Ele está apreensivo, obviamente, com essas questões. A gente vê um movimento da curva de juros que já teve mais estressado, né, mas segue ainda precificando essas altas. Mesmo assim, a Bolsa está indo bem, está desempenhando bem. A gente pode falar que o mercado está até um tanto quanto dividido, com o ambiente interno um pouco mais deteriorado, inspirando um pouco mais de cuidado e atenção, mas aproveitando um movimento externo, como você muito bem falou, um otimismo externo, esse vento que está vindo lá de fora, arrastando a nossa bolsa para cima e empurrando a nossa bolsa para cima, nesse movimento até um pouco dividido, para os investidores até fazerem algumas apostas que podem ser um pouco mais sensíveis com o cenário interno, com o cenário externo nessa movimentação? Eu acredito que o vento que empurra a Bolsa vem de fora. Se a gente pegar o fluxo de estrangeiro na Bolsa, ele estava bem negativo no primeiro semestre do ano. Em julho já foi 7 bilhões de dólares positivo, e pelos números da B3, até o momento, são mais 7 bilhões de dólares positivo. Não está naquele ritmo novembro e dezembro do ano passado, estava na casa de 20 bilhões de dólares positivo. De qualquer maneira, ele interrompe uma sequência bem negativa do primeiro semestre, que enxugava e acabava prejudicando até ações que estavam trazendo boas notícias. Por isso eu já entendo que esse fluxo está sendo relevante. Os dados do boletim diário da B3 seguem mostrando que mais da metade dos movimentos de compra são de investidores estrangeiros. São posições externas que muitas vezes já imaginam que o Brasil tem essa bagunça fiscal. Eles já não consideram, que nem o investidor local, que as coisas precisam melhorar muito, que precisa ser feito um grande ajuste. Eles já entendem que esse é o risco de você trazer o seu recurso para investir no Brasil. É claro que eles cobram uma melhora e poderiam estar mais investidos caso o Brasil tivesse uma bandeira positiva na ala fiscal, assim como gostariam de ver um crescimento até maior, mas de qualquer maneira, para uma parte do dinheiro, o risco está valendo a pena. Gustavo, as incertezas no México ajudam o Brasil? Ajuda porque a gente acaba virando uma base de comparação com eles. Quando você tem essas dificuldades na transição de um presidente para uma nova presidente, essas dúvidas ainda sobre o que vai ser feito, o que vai ser desfeito, se novo presidente na companhia equivalente à Petrobras por lá, companhia de petróleo, tudo isso vai gerando alguma incerteza em relação ao cenário por lá, que tem um fiscal mais organizado, tem uma taxa de inflação um pouco mais controlada, tem um crescimento mais interessante,
mas momentaneamente o dinheiro que ele é mais líquido, ele pode sair um pouco de lá e vir para cá. Gustavo, olhando até para um ambiente um pouco mais